bom dia. Com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, vamos abrir o nosso projeto Casa Firme. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós, meu Senhor, dando início a mais um projeto Casa Firme, começando, Senhor, algo agora que só pararemos amanhã, após a nossa última reunião, servos e discípulos. E eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção, a Tua unção, a Sua sustentação. Meu Deus, que o Senhor venha se manifestar a cada oração, a cada clamor. Meu Deus, a cada pessoa que vai estar no altar orando, a cada um que separará um período do seu dia para estar aqui, seja acompanhando uma reunião, seja tirando um período para orar, que o Senhor venha se manifestar, e que essa quarta-feira, Senhor, venha se tornar um dia de glória, de graça, de poder, um dia de favor para cada um de nós. Meu Deus, eu peço essa sustentação e que assim possamos ter experiências poderosas com o Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha dirigir e falar conosco, meu Pai, diante de tudo que iremos fazer e realizar. Eu peço, meu Deus, a Sua bênção, a Sua unção. Meu Deus, eu oro, Senhor, abrindo esse trabalho. Eu oro consagrando essa reunião que teremos agora, que o Senhor venha, meu Deus, nos dirigir, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar clareza, meu Pai, que cada homem, Senhor, meu Deus, e cada pessoa que nesse momento está aqui conosco, que venha receber do Senhor essa consciência viva, meu Pai, e que assim consiga ver e enxergar claramente o que funciona, o que não funciona. Que hoje, Senhor, decisões sejam tomadas de dar um basta, um fim em padrões que não têm levado a lugar nenhum, em padrões que não têm funcionado, em padrões que não têm gerado absolutamente nada de bom e que tem sido repetido, Senhor, como Isaac repetiu o padrão errado de Abraão quando ele mentiu para o rei de Gerar, e ele teve consequências, e ele foi envergonhado, ele teve que passar por uma situação que ele não precisava, e ele estava lá repetindo a mesma ação que não funcionou com Abraão no Egito, e ele nem se deu conta. Quantos, Senhor, que estão fazendo o mesmo, estão no seu inconsciente, repetindo padrões, trazendo para a vida, para casa, para a família, histórias que não deram certo na família dele, no pai dele, na mãe dele, no casamento dos pais, na criação que esses pais tiveram. E quantos que estão trazendo isso agora? Quantos que sem perceber estão repetindo padrões e consequentemente tendo que passar pelas mesmas situações, tendo que viver a mesma realidade. É por isso que eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a olhar para a nossa vida, ver o que funciona, o que não funciona, ver aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, que possamos olhar para a nossa vida, meu Deus, e assim estabelecer e criar essa nova perspectiva, essa nova realidade, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, que o olhar de muitos hoje sejam abertos e passam a enxergar, como aquele cego disse para Jesus: eu era cego, mas agora eu vejo. Quando ele foi questionado pelas autoridades religiosas, ele disse: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Que cada um, Senhor, possa entender os seus pontos de cegueira, ver as suas ações, o seu comportamento, a forma como tem lidado, conduzido, o que tem deixado, pelo que será lembrado, e assim se alinhar ao Senhor,
Da mesma maneira que Isaac precisou se alinhar com o Senhor para ter essa plenitude, que cada um, Senhor, se alinhe com o Senhor para viver o mesmo. Eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Amém? Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. Diga, eu estou debaixo da unção de governo e eu governo para a glória do meu Deus. Amém? Sente-se, por favor. Um bom dia a todos que estão aqui, um bom dia a todos que estão na transmissão. Que Deus abençoe, que possamos ter um dia, um projeto Casa Firme de glória, que assim a cada reunião, a cada período de oração que você vai estar conosco, venha ser um momento único de experiências com o Senhor, um momento único de viver novas realizações. E quando eu ainda estava, o bispo me avisa que por um motivo de força maior, ele não conseguiria estar aqui hoje, e aí ele me pede para fazer a reunião, e eu estava procurando e falando com Deus, qual mensagem que eu traria, o que eu traria para esse trabalho, e aí eu comecei a ouvir o encerramento do jejum domingo, e a hora que eu comecei, que a bispa entrou, ela começa dando os testemunhos, mostrando que Deus, ele responde a fé, independente de qual área essa fé esteja sendo direcionada. Deus é um Deus que cura tudo, desde as coisas mais simples até as mais complicadas. Deus é um Deus que soluciona tudo, que transforma tudo, que muda tudo. Deus é um Deus que faz tudo ser diferente. E aí ela entra em Gênesis 26. E ela começa a relatar alguns passos do Isaac. E a hora que ela começou a falar sobre aquilo me chamou a atenção. E eu falei, olha como isso acontece até nos dias de hoje e nós não percebemos. Olha como é muito fácil, porque Isaac, ele teve do lado dele um homem sensacional. Ele teve do lado dele um homem incrível que ele tinha como fez e seguiu muitos dos passos, e nós não podemos descartar isso, mas hoje eu não quero nem focar muito nos passos certos que o Isaac deu, e eu quero focar em uma ação que ele teve, porque ele teve alguém que ele viu, ele acompanhou, ele conhecia a história, ele viu tudo que o pai dele fez que funcionou, e ele também ouviu a história do que o pai havia feito, que também não tinha funcionado. Ele sabia o que funcionava e o que não funcionava. Ele sabia quais ações que o pai dele teve que gerou um resultado bom, que trouxe algo memorável para ele, para a família, para os descendentes, que o estabeleceu, que o colocou como pai da fé, que deu a ele a condição de ter, como a Bíblia mesmo disse, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Ele teve tudo isso. Ele viu todas essas ações. Ele estava lá quando o pai, por obediência, fez ele caminhar 3 dias, andando pelo deserto, chegando na montanha, que ele iria ser sacrificado. Ele viu o pai falando para os servos, fica aí que eu vou subir com o menino. Ele viu o pai preparando o altar, o pai colocando ele deitado. Ele viu do nada aparecer aquele cordeiro preso pelo chifre, que ele foi lá e pegou, preso lá no arbusto, enroscado no arbusto, que ele foi lá e pegou e sacrificou no lugar do filho. Ele viu os atos de obediência, ele viu Deus firmando, consolidando Abraão, Deus dizendo, chamando Abraão de amigo. Ele sabia, ele tinha todos os exemplos do que funcionou, do que deu certo, do que trouxe resultados,
do que gerou uma consequência positiva, do que gerou um resultado positivo. E quando ele se vê na mesma condição, porque, diga comigo, padrões são forçados a ser repetidos. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Porque padrões, eles são forçados a ser repetidos. As circunstâncias, o dia a dia, os acontecimentos, eles nos forçam a repetir padrões. A pressão, ela é um grande causador de padrões que foram repetidos. Momentos definidores, eles nos forçam a repetir padrões, ou seja, a sair de nós a mesma coisa que sempre saiu. Por isso que você vai ver que é uma luta constante, como Paulo mesmo disse, que nós temos uma batalha, uma guerra sendo travada dentro de nós, que é o espírito e a carne competindo o tempo inteiro para ver quem vai estar em controle, para ver quem vai nos guiar, para ver o que vai nos conduzir. Porque é isso, as circunstâncias dos dias a dias, os acontecimentos do dia a dia, as pressões do dia a dia, eles vêm exatamente no intuito do quê? De nos levar a repetir padrões. E muitas vezes, aquele que não funcionou. Porque aí vamos lembrar a história. Deixa eu ler aqui com você o Gênesis 26, e nós vamos relembrar a história, porque você vai ver que o que aconteceu aqui não é diferente do que acontece hoje. Quando chega a vez de muitos, quantos que viveram coisas, passaram por coisas, quantos que tiveram dentro dos seus lares quando eram pequenos, viveram, passaram por situações e que disseram para si mesmo: eu nunca farei isso, eu nunca serei isso, eu nunca tratarei assim minha esposa, meus filhos, eu nunca terei esse comportamento. E daqui a pouco, numa questão, numa situação, o padrão do pai saiu. O que foi falado que nunca faria ficou exposto. Fez. Por quê? Naquele momento pressionado, o que aconteceu? A pressão forçou o quê? O padrão que você já carregava, o que você já tinha visto. E se nós não tivermos uma consciência clara, se nós não tivermos essa clareza dentro de nós, do que funciona, do que não funciona, nós cometemos o mesmo erro que Isaac cometeu aqui. Nós fazemos as mesmas escolhas como o Isaac fez aqui. E aí, presta atenção. Quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse: é minha irmã. Teve medo de dizer: é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens me matam por causa dela. Você vê que os anos passam, uma nova geração chega. E se você não estiver atento com o que você está reproduzindo, você reproduz a mesma coisa? Se você não estiver atento, eu nem tinha pedido para separar, mas espera aí, olha isso aqui. Vamos fazer uma comparação rapidinha aqui. Deixa eu pegar aqui a parte que o Abraão fala a mesma coisa quando ele desce para o Egito. Quer ver? Olha isso aqui. No Gênesis capítulo 12, no versículo 10, olha para você ver. Havia fome naquela terra, e assim Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por sua causa e por amor a você, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó
a viram e foram elogiá-la diante do faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abraão, e eles o acompanharam, a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. Olha, você vê que é exatamente a mesma coisa. O Abraão, quando vai chegar no Egito, pressionado, com medo do que poderia acontecer, dos acontecimentos que poderiam surgir ali, porque Sarai era ainda com quase 90 anos, e isso que me chama muita atenção, a mulher tinha quase 90 anos, e o faraó, o homem mais poderoso daquele lugar, queria ela como esposa. Ele, sabendo que a esposa era muito bonita, ele pressionado, ele forçado. Provavelmente aqui, o que ele fez? Repetiu a mesma história do pai dele. Porque nós vemos o Terá, é isso que se resume a vida dele. Em momentos de pressão, parar e definir a vida ali. Em momentos de dificuldade, parar e definir a vida ali. Ele viveu 205 anos e morreu e não construiu nada. Não teve uma vida, não teve um resultado expressivo, não fez nada de expressivo. Apenas que ele saiu de um lugar com destino a outro e parou antes de chegar lá. Então, certamente, a covardia, o medo, a insegurança eram características que acompanhavam a família do Abraão, que todas as vezes que eram pressionados por medo, mentiam, por medo tinham comportamentos que entregavam que era deles, era um padrão dessa família. E aí o Abraão chega pressionado e faz o quê? Mente. Aí os anos passam. Por isso que nós falamos que padrões, se não forem quebrados, se repetem. Guerras que não são vencidas, elas são repetidas. Passam anos, o Abraão vence, se torna o grande homem de Deus, porque aqui era apenas o chamado dele. Aqui é o comecinho, Gênesis 12. O Abraão tem o filho. O Abraão vê, o filho cresce, o Abraão morre, esse filho agora começa a sua caminhada com Deus, como herdeiro de tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, e quando ele se vê na mesma situação do pai, o que sai dele? A mesma coisa que saiu do pai lá atrás. E aqui não eram pessoas que já não tinham vivido muito, tinham vivido muito com Deus, tinham avançado muito, tinham crescido muito. Mas para você ver como a história ela pode se repetir, e se nós não estivermos atentos, nós não levamos conosco apenas aquilo que é bom, levamos também aquilo que é mal. Você não herdou somente o que foi bom, não. Você não carrega consigo somente os acertos da sua família. Você não carrega com você somente os acertos dos seus pais. Você também carrega os erros, estão aí. Da mesma forma que o Abraão, ele teve seus erros, teve seus acertos, e o Isaac carregou tanto os acertos como os erros do pai, e você vê que ele repetiu, ora consciente os acertos, e ora sem ter a consciência os erros do pai, e acabou tendo consequência. Porque de alguma forma um padrão foi vendido a você, ele foi colocado a você, e aí algum tempo depois, porém Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu Isaque acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaque e exclamou, é evidente que ela é sua mulher. Por que você disse que era sua irmã? Por que você fez? Aí aqui, eu posso pegar e trazer para os dias de hoje. Eu posso pegar e trazer hoje para os dias atuais, para o que a gente vive, para o que a gente passa. Espera aí,
Você não viu tudo o que aconteceu, você não viu os erros, você não viu as consequências desses erros, você não viu que agir dessa maneira trouxe consequências lá atrás e vai continuar trazendo consequências hoje. Por que que você foi lá, tendo a oportunidade agora de fazer diferente, agora casado, o Isaac estava casado, o Isaac estava com a família dele, tendo a oportunidade de fazer diferente, o Abimeleque que chega e diz: por que que você disse que era ela sua irmã? E eu posso dizer: por que que agora, casado com a sua família, tendo a oportunidade de fazer diferente, você foi lá e repetiu o mesmo padrão dos seus pais? Por que foi isso? Por que que agora você, podendo fazer diferente, você fez a mesma coisa ou está caminhando para a mesma coisa ruim, negativa que os seus pais caminharam? Para viver as mesmas questões que eles viveram. Porque aquilo foi ruim para o Abraão. O Abraão, imagina, o Abraão amava Sara, porque aquilo era amor. Se numa época que o único valor da mulher era gerar filhos, e o Abraão tinha estado com aquela mulher já até os 75 anos, sem nunca sequer ter trocado ela ou pegado uma outra para lhe gerar uma descendência, é porque ele amava aquela mulher. Ele amava ela. Ou seja, eu prefiro não ter filho algum, mas estar com você. E estar com você. E imagina, o faraó pegou aquela mulher para ser a mulher dele. Tudo isso consequência de uma ação que ele não pensou. Eu não sei quanto tempo esse período aqui durou, entre o faraó pegar a Sara, Deus castigar a casa do faraó. Eu não sei quanto tempo foi para o Abraão, como que era o dia a dia do Abraão com aquilo. Certamente ele podia ali, por ser irmão, ele podia ali meio que visitar, conversar com ela, mas eu não sei como que foi para ele. Imagina que coisa terrível. Tudo que ele teve que viver e passar por esse tempo. Nesse intervalo de tempo aqui. Até que o Senhor fizesse tudo, até que o Senhor realizasse tudo e trouxesse a Sara de volta. Então, tudo isso estava lá para que o Isaac soubesse. Porque, meu filho, daqui a pouco será você. E não cometa essas ações, não cometa essas atitudes. E aí ele é pressionado, e o que eu falei no começo, diga comigo, que padrões são forçados por circunstâncias a serem repetidos. Circunstâncias forçam a repetição. E muitas vezes a repetição do que não funcionou. Aí agora para e leva essa pergunta do Abimeleque para você. Leva a pergunta do Abimeleque para o seu dia a dia. Agora que você está tendo oportunidade. Agora que você pode viver um novo tempo. Agora que você pode passar uma nova realidade para os seus filhos. Agora que você pode viver um novo tempo no seu casamento. Agora que você pode ser um homem e as mulheres que estão aqui, uma mulher diferente no seu relacionamento, na sua casa, na sua família. Agora que você pode, você está tendo acesso à palavra, você está aprendendo coisas, você está ouvindo coisas, você está vendo coisas o tempo inteiro, você já teve um histórico de ações, atitudes que não funcionou. Agora que você já aprendeu com os erros, agora que você já teve que lidar com dores que você não precisava, agora que você já teve que lidar com situações que você não precisava, ter dissabores que você não precisava, agora que você poderia fazer tudo diferente, por que que você disse que ela era sua irmã? Por que que você repetiu de novo o mesmo padrão? Agora que eu poderia estar vivendo um novo tempo, por que que eu estou repetindo de novo o mesmo padrão? Agora que eu poderia agir diferente. Então, aí olha isso aqui. Porque tive medo
que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Você vê que é a mesma coisinha. O mesmo que o Abraão fez, o Isaac fez idêntico. Até as expressões foram as mesmas. Até a maneira de falar foi a mesma. Então Abimeleque declarou a todo o povo: quem tocar nesse homem e em sua mulher será executado. Mas o que me pega aqui, o que eu quero que você entenda? Diga comigo, nós fazemos coisas que nem sabemos. Nós fazemos coisas que nem sabemos o porquê. Diga comigo, eu posso fazer coisa que eu nem sei o porquê eu estou fazendo. Nós fazemos coisas que nós nem sabemos o porquê, porque aquilo nunca deu certo. Muitas vezes repetimos coisas que nós nem sabemos o porquê, porque aquilo nunca deu certo. E por que eu estou repetindo de novo? Às vezes nós nos pegamos caindo no mesmo comportamento que eu nem sei o porquê eu estou caindo naquilo, porque aquilo não deu certo antes, por que agora daria? Aquilo não funcionou antes, por que agora funcionaria? Não funcionou com Abraão, não funcionou com Isaac, e você vai ver também que não funcionou com Jacó. O Abraão mentiu, não funcionou, o Isaac mentiu, não funcionou, o Jacó mentiu e não funcionou. E por quê? Por que é feito coisas que nós já sabemos que não vai dar certo? Nós já sabemos para onde aquilo vai nos levar. Nós já sabemos para quais atitudes aquilo irá nos levar. Diga comigo, tomar consciência do que nunca funcionou na minha casa é fundamental. Tomar consciência do que nunca funcionou. Eu preciso olhar constantemente. Eu estou trazendo, hoje eu tenho um filho, eu sou casado, eu tenho a minha família, eu tenho a oportunidade, eu estou numa outra terra, eu estou vivendo um outro tempo, eu estou vivendo uma outra fase, eu estou vivendo uma outra realidade, e eu tenho que tomar cuidado para não dizer, ela é minha irmã, ou seja, para não repetir o que eu vi na minha casa. Eu tenho que ter consciência, eu preciso ter consciência do que nunca funcionou. O tempo inteiro eu estou olhando para o casamento dos meus pais, o tempo inteiro eu estou lembrando do que eu via, do que eu vivia, do que eu passava. Por quê? Porque eu sei ali que teve muita coisa que não funcionou. E agora, como Isaac estava numa outra terra, num outro tempo, numa nova fase da vida dele, e ele estava lá dizendo, porque ela é minha irmã, porque eu pensei que vocês me matariam, a mesma coisa, e é o que eu tenho que fazer agora. Eu preciso estar trabalhando essa consciência o tempo inteiro. Por quê? Porque querendo ou não, eu passei quase que 20 anos da minha vida, dentro de um lar, vivendo num padrão. Aonde o casamento que eu conheci era o casamento dos meus pais. Aonde a referência de homem que eu tinha era meu pai. Aonde as ações que eu via, os comportamentos que eu via, a maneira como as coisas eram feitas, eu vivi quase 20 anos, porque eu saí de casa para vir para a obra, eu tinha 19 anos. 18 para 19, então foram quase 20 anos. Que eu vivi ali, recebendo aquilo, vivenciando aquilo. E aí de lá para cá eu vim para uma outra terra, eu estou num outro tempo, agora com a minha família, agora com a minha casa, agora com o meu filho, mas o tempo inteiro há uma força, há um padrão que foi colocado aqui dentro, que foi absorvido aqui dentro, que quer me levar a dizer que ela é minha irmã, que quer me levar a repetir a história, que quer me levar a fazer ter as mesmas ações e comportamentos, e se eu não houver essa consciência, se não tiver essa consciência dentro de mim, peraí, não, isso aqui não funcionou lá, eu não vou fazer. Eu acabo fazendo, e aí numa outra terra, num outro tempo, com uma outra oportunidade, eu acabo vivendo o que eu vivi. Na minha casa com os meus pais.
E isso serve para cada um de nós. E aí, não só a consciência do que não funcionou lá, quando eu vi o casamento dos meus pais, ou a maneira como eles construíram a vida, a consciência do que talvez não funcionou ontem. A consciência do que não funcionou essa semana. Eu preciso ter a consciência do que não funcionou esse mês. Então vamos lá, o que não funcionou esse mês? O que não funcionou essa semana? Que eu fiz e não deu certo, o resultado que aquilo me gerou não foi agradável. O resultado que aquilo me trouxe não foi agradável. Vamos lá, esse ano, nós estamos hoje, que dia que é hoje de novembro mesmo? 8 de novembro? 8 de novembro. Nós já estamos quase na metade, semana que vem já é metade de novembro já, meu Deus do céu. Acabou, o ano já está no finalzinho. Então pare e analisa. Daqui a 1 mês e 23 dias, você estará entrando num outro ano. O que não funcionou esse ano? Nesses 10 meses aí e 8 dias, o que não funcionou? Que ações não funcionaram? Que comportamentos não funcionaram? No seu casamento, que ações que trouxeram para você vergonha, desgaste, dissabor, que não trouxe o resultado que você gostaria? Nas suas finanças, o que não trouxe o resultado que você gostaria? O desequilíbrio, o descontrole, a impulsividade, o que não trouxe o resultado que você queria? Na sua saúde, qual é o ela é minha irmã que você está reproduzindo ao longo desse ano? E assim vai pegando fases, tempos, momentos da sua vida e vai analisando. Peraí, eu tive ações que não funcionaram, eu comecei o ano com algumas ações que não funcionaram. Então não, eu tenho que ter consciência, eu agi assim e eu não tive o que eu esperava, o resultado foi esse, então eu não vou voltar para isso, eu não vou voltar a ter essa ação, eu não vou voltar a ter esse comportamento, eu não vou voltar a ter essa atitude. Porque é muito fácil em momentos da vida nós reproduzirmos a mesma coisa. A mesma coisa. Diga comigo, ele imitou o padrão do pai, mas aquilo não havia dado certo. Ele imitou, mas aquilo não deu certo nem para o pai dele. E olha que o pai dele foi um cara, assim, sensacional. E não deu certo nem para um dos maiores homens que a Bíblia relata. Aquilo não deu certo nem para um dos maiores homens que a Bíblia relata. E também não deu certo para ele. Ele imitou o padrão do pai que não havia dado certo. Então vem cá, será que eu não estou imitando o padrão de um tempo que não deu certo? Será que eu não estou mantendo o padrão de uma fase da minha vida que não deu certo? Será que eu não estou levando comigo ações que não deram certo? Que não deram certo. Isso é um padrão. Isaac repetiu o padrão do pai que não funcionou, nem para Abraão, nem para ele. E depois o Jacó repetiu um padrão que também não funcionou, nem para o Abraão, nem para o Isaac, nem para o Jacó. O Isaac, diga comigo, Isaac foi descoberto e envergonhado. Porque é isso, não adianta você querer fazer a mesma coisa e esperar ter um resultado diferente. Não adianta você querer andar no mesmo caminho e acreditar que vai chegar num destino diferente. Não vai. Não adianta você querer vestir os sapatos de alguém e andar nas pisadas daquela pessoa, acreditando que na sua vida vai ser diferente.
Não adianta você seguir o mesmo caminho no seu casamento, na criação dos seus filhos, nas suas finanças, em cada área da sua vida, acreditando que com você será diferente, porque não vai. O Isaac agiu por medo e não por fé. E esse é o grande problema. Diga comigo, as pessoas tendem a repetir padrões fracassados. E muitas vezes de um dia atrás, de uma semana atrás, de um mês atrás. E ela tende a repetir. Não repita padrões que não funcionam. Não desenvolva ações que não funcionam. Não tenha um comportamento que não funciona. Não tenha. Você está tendo a oportunidade de viver agora algo diferente. Porque o tempo que você está é outro. A fase que você está é outra. A condição da história em que você se encontra é outra. Mas se o mesmo padrão for mantido, é o que aconteceu aqui com Isaac. Em outro tempo, em outra terra, numa outra estação, vivendo a mesma realidade que o pai havia vivido. Ou seja, tendo a oportunidade para fazer diferente, fez de novo a mesma coisa que não funcionava. Nós estamos começando um dia agora. Agora são 7h36. São 7h36 da manhã. Nós estamos iniciando um novo dia agora. Talvez tem coisas que ontem não funcionou, que você falou, que você viu, que você assistiu, que você fez. E aí você recebe uma nova oportunidade hoje, para chegar hoje e continuar dizendo que ela é sua irmã. E continuar dizendo que teve medo que você fosse morto por causa dela e por isso você mentiu. E continuar fazendo a mesma coisa, é um novo dia que está se iniciando. E aí a pergunta é, o que vai sair de você? Porque lembra que as circunstâncias forçam o padrão a ser repetido? Talvez você pode sair daqui e a hora que você entrar no seu carro e você virar e pegar a Radial Leste, que um horário como esse deve estar maravilhosa já, de trânsito, e você ser fechado, e você ter ali uma situação desgastante, o que é isso? É as circunstâncias pressionando para que o mesmo padrão desequilibrado seja repetido. Aí você pode chegar no trabalho lá hoje e ver aquele gerente, ou ver aquela pessoa que trabalha com você, ou ver o dono da empresa, ou até mesmo seus funcionários, tendo a mesma ação, o mesmo comportamento, fazendo coisas. E aquilo vai fazer o quê? Forçar que você repita de novo o mesmo padrão. Você pode chegar em casa e a sua mulher vir com o mesmo discurso de sempre. Ter as mesmas reações de sempre. Para forçar, e aí são o quê? Circunstâncias forçando que você repita o mesmo padrão. Só que isso é incrível, por quê? Porque Deus nos dá a oportunidade de fazer diferente. Só que a escolha quem vai fazer somos nós. Como Deus deu a oportunidade para que na mesma situação, parecida, idêntica, o Isaac fizesse diferente que o pai dele havia feito. Só que infelizmente ele escolheu fazer a mesma coisa. Será que Deus não está dando oportunidade a alguns? Exatamente para isso, lá deu errado, mas eu estou te dando a oportunidade, até o contexto é parecido. Até o contexto é parecido e eu estou te dando a oportunidade agora de sair de você algo diferente e está saindo a mesma coisa. E está saindo a mesma resposta, a mesma covardia, as mesmas ações, os mesmos comportamentos. O Isaac precisou entender isso. Ele precisou compreender isso aqui,
que é o que a gente começou dizendo, Gênesis capítulo 26, versículo 1. Olha para você ver, quando eu leio isso eu fico encantado, porque é o que o Salomão disse. Diga comigo, não há nada novo debaixo do céu. Diga, a história apenas se repete. Não há nada novo. Lembra que eu li com você que houve fome na terra, que o Isaac, que o Abraão desceu para o Egito, que ele mentiu e tal. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, diga comigo, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Não desça ao Egito. Ele fez porque o Senhor já conhecia a história. Quando Abraão desceu para o Egito não funcionou. Porque o Egito representa o mundo. Todas as vezes que é isso que o Senhor quer que entendamos. Todas as vezes que paramos para imitar a conduta de alguém, quando nós paramos para imitar o que a maioria está fazendo, nós descemos. Não desça ao Egito. Não desça a esse nível de comportamento, não desça para essas ações, não desça para essas atitudes. Isaac, faça o que eu mandar, meu filho. Faça o que eu mandar a você, o que eu dirigir a você. Não desça ao Egito, porque eu já conheço a história. Não desça ao Egito, porque eu sei o que já aconteceu com o seu pai. Não desça ao Egito. Faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometido solenemente a Abraão seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e darei a ele todas essas terras. Por meio de sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Portanto, Isaque ficou ao Gerar. Ficou em Gerar. Não desça ao Egito. Não repita a história. Não faça o que você sabe que não deu certo. A direção foi, diga comigo, fique na terra da promessa. Sabe por quê? Porque a bênção estava condicionada a ficar na terra da promessa. A bênção sobre o pai por ter obedecido ao Senhor beneficiou a vida de Isaque. Porque as nossas escolhas afetam nossos descendentes. Então não desça ao Egito, me obedeça, fica na terra que eu te dirigir. Faça diferente. Tenha uma ação diferente, porque a bênção que você tanto procura está condicionado a isso, a você agora ter uma ação diferente, a você agora ter um comportamento diferente. Diga comigo, o Senhor deixa claro para Isaque, o Senhor deixa claro para Isaque, o Senhor deixa claro para mim, o Senhor deixa claro para você. Se nós queremos viver a glória dele, precisamos permanecer obedientes, permanecer nessa fé, aonde, por ter consciência do que não funciona, eu renuncio o meu orgulho. Por ter consciência do que não funciona, eu renuncio, eu entrego, eu sacrifico a minha carne, a minha vontade. Por quê? Porque eu não vou fazer o que eu estava acostumado a fazer. Eu vou fazer o que é preciso que eu faça, porque a bênção que eu tanto espero está condicionada a uma única coisa: obediência. A não repetir histórias. E aí eu amo essa leitura, é uma das leituras da Bíblia que eu mais gosto, é essa aqui, Gênesis 26, do 12 ao 18. Naquele ano, quando Isaque plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado. Diga comigo, pois o Senhor o abençoou.
adquiriu, Isaac prosperou tanto e se tornou rico e influente. Adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso, os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaque que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaque deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele, você se tornou poderoso demais para nós. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Por quê? Porque vai sair de nós aquilo que nós recebemos. É o que o próprio Paulo disse. E é por isso que nós temos que ter consciência. Porque, diga comigo, o que eu recebi, isso eu também lhe entreguei. É isso que a vida vai fazer o tempo todo. O que você recebe, você entrega. Então é por isso que eu tenho que ter consciência. Paulo disse o que eu recebi do Senhor, porque Paulo tinha recebido muita coisa dos homens também. Paulo tinha recebido muitas informações também. Paulo tinha vivido uma vida também. Mas aí ele chega agora e ele diz, ele estava reunido, ele estava com a igreja e ele diz, o que eu recebi do Senhor, isso eu lhes entreguei. Sabe por quê? Porque eu também recebi muita coisa lá fora, enquanto eu vivia longe do Senhor. Mas se eu lhes entregar isso, não vai funcionar. Então eu estou lhe entregando o que eu recebi do Senhor. Porque aqui nós vemos, ele reabriu os mesmos poços, deu os mesmos nomes. Ou seja, eu vou dar aquilo que eu tenho recebido. E se eu não tiver consciência viva, eu recebi um negócio ruim, e aí o que eu estou dando para as pessoas? O que eu estou dando para minha casa? O que eu estou dando para minha família? O mesmo negócio ruim que eu recebi. E aí é onde nós temos que fazer o que Paulo fez. É o que eu recebi do Senhor, não o que eu recebi dos meus pais. É o que eu recebi do Senhor e não o que eu recebi com os meus anos de vida. É o que eu recebi do Senhor e não o que eu recebi vivendo todo esse tempo que eu estou entregando agora, nesse novo tempo, nessa nova fase, nessa nova vida. Por quê? Porque assim como foi aqui, eu quero essas bênçãos sobre a minha vida. Eu quero esses resultados sobre mim. E o segredo é esse, é ter uma consciência tão viva, tão clara, que você sabe o que funciona e o que não funciona. Que você sabe o que foi bom e o que não foi bom. E aí você vai entregar aquilo que você sabe que foi bom, porque o que não foi bom, você já está cansado, você não quer mais. Porque o que não deu certo, você já está cansado, você não quer mais. Amém? Fique em pé, por favor. Diga comigo, repetir padrões muitas vezes nos escraviza. O Isaac mentiu, o Abraão mentiu, o Jacó mentiu, e todos eles tiveram os mesmos resultados. Seu avô fez, seu pai fez, se você fizer, é o mesmo resultado. Você fez lá atrás, e se você fizer agora, é o mesmo resultado. Repetir padrões nos escravizam. Repetir padrões nos envergonham. Repetir padrões nos levam para a mesma realidade, para o mesmo cenário. Então, eu preciso agora. Se eu não estava tendo essa consciência, então eu preciso ter. Se eu pedisse para você me escrever agora, o que não funcionou, eu não vou nem jogar muito o que não funcionou esse ano. Você tem que ter consciência. Eu poderia te dar uma lista pessoal minha do que não funcionou esse ano.
de ações, de atitudes, de comportamentos na minha casa, na minha família, na minha saúde, na minha vida com Deus, que eu vi que não funcionou. Que eu vi que não deu certo. Então por que eu vou continuar mantendo? Esse ano, ações, atitudes. E aí você vai retrocedendo ano após ano e vendo, peraí, chega, isso aqui tá nítido, tá claro, não vai funcionar. Não vai funcionar. Quantos que no ano em que mais ganhou dinheiro, também foi o ano em que mais gastou dinheiro, e no final das contas nem pôde aproveitar, nem construiu, nem consolidou nada. Então nós temos que parar e olhar. Quantos que foi o ano, no ano que teve mais oportunidades, foi o ano em que desperdiçou mais oportunidades. E o quanto que isso dói. Eu vendo isso recentemente, meu Deus, o quanto que isso é ruim. O ano que eu tive mais oportunidades, foi o ano que eu mais desperdicei as oportunidades, até que se chega no resultado que não gostaria. Só que está aí, o papel de Deus é isso, é nos dar a chance de fazer diferente. Ó, Isaac, teu pai foi assim, 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 eu estou te dando a chance de ser diferente. Você está indo para uma terra, você vai ser pressionado, vai acontecer as mesmas coisas, e é a sua oportunidade de não repetir a história. E o Isaac vai lá e repete. Talvez ontem Deus me deu a oportunidade de fazer diferente e eu fiz errado. Talvez ontem Deus me deu a oportunidade de ter uma ação diferente e eu tive a ação errada. Só que hoje o Senhor está te dando mais uma oportunidade. Então, com a mão no seu coração, com seus olhos fechados, diante do Senhor, como o próprio Isaac precisou entender isso, como Abraão precisou entender isso, como Jacó precisou entender isso, como os heróis da fé precisaram entender isso, e talvez agora, você como homem, marido, pai, precisa entender isso. Não funciona, eu estou deixando agora. E eu amo isso, porque o Isaac aprendeu. Se você continua lendo, daqui a pouco, alguns versículos à frente, você vai ver que ele deixou alguns poços, ele deixou algumas coisas, porque ele entendeu, é inútil continuar lutando por isso aqui, é inútil continuar mantendo isso aqui. Ele deixou. E como eu falava ontem no culto à noite, ele pôde chegar no finalmente. Agora eu tenho paz, finalmente. Agora eu posso viver tudo que Deus tem para mim e prosperar livremente na terra. Finalmente, agora eu sou livre para viver. Porque ele teve que deixar muita coisa, ele teve que ter ações diferentes, ele teve que ter comportamentos diferentes para poder chegar e dizer, finalmente agora eu posso viver. O Senhor quer nos levar para esse finalmente. Finalmente eu tenho dinheiro sobrando, finalmente eu tenho paz na minha casa, finalmente eu tenho um lar que eu sempre sonhei, finalmente eu tenho uma família que me traz alegria, finalmente eu vivo uma grande realização no meu casamento, finalmente eu não tenho mais dívidas, finalmente eu posso construir uma casa, uma história completamente diferente, finalmente. Mas padrões precisam ser deixados, poços precisam ser deixados, como ele deixou Bezeque, ele deixou Sitna, ele deixou aqueles poços. Eu não vou ficar mais nisso. E aí ele chegou em Reobote, aonde houve um lugar que finalmente ele pôde desfrutar.
que finalmente ele pôde ter alegria, que finalmente ele pôde desfrutar daquela plenitude. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor espera de nós. Então, que poço você tem que deixar hoje como marido, como pai? Que poço que você tem que deixar hoje como homem? Que poço você tem que deixar hoje? Qual é o seu bezeque? Qual é o seu sitna? Que são ações que só causam contenda, amargura, ódio, que só causam sentimentos miseráveis, que só causam resultados ruins. Quais são? O Isaac deixou esses poços todos. Quais são as ações, os comportamentos, as atitudes? Você quer chegar num finalmente? Existe um finalmente, como eu dizia ontem. Mas não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Então nós oramos, Senhor, para que essa consciência viva seja adquirida por cada um de nós. Meu Deus, e que nesse momento, homens, mulheres, pessoas que estão aqui, Senhor, que acompanham a reunião aqui na nave, meu Deus, ou que estão na transmissão, que nesse momento decisões, atitudes estejam sendo tomadas, escolhas estejam sendo feitas, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha, meu Pai, para mover, o Senhor venha para agir, o Senhor venha, meu Deus, para fazer diferente, o Senhor venha, meu Deus, para ter ações diferentes, para ter comportamentos diferentes, o Senhor venha para agir de forma diferente, meu Deus, e que assim, meu Pai, a ação do Senhor, meu Deus, para que assim, o mover do Senhor, o poder do Senhor, meu Pai, venha, e que o Senhor estabeleça esse novo tempo, essa nova vida, essa nova fase, essa nova estação, e chega de repetir história, chega, Senhor, de carregar consequências, porque a ação foi a mesma, a atitude foi a mesma, o comportamento foi o mesmo, a maneira de lidar foi a mesma. Chega que a partir de hoje, meu Pai, ações estejam sendo mudadas, atitudes estejam sendo mudadas, e que isso gere esse resultado, aonde cada pessoa irá entrar nesse finalmente, como Isaac disse, depois de tanta guerra, depois de tanta luta, depois de tanto desafio, por estar no lugar errado, por repetir a história errada, ele pôde dizer, finalmente eu vivo, finalmente eu desfruto, finalmente eu tenho a vida que eu sempre sonhei, eu tenho a realização que eu sempre busquei, e que isso aconteça, Senhor, que cada um aqui possa entender isso e entrar nessa condição aonde finalmente poderá dizer, aonde finalmente poderá desfrutar, aonde finalmente poderá, Senhor, atingir resultados, poderá viver resultados, poderá desfrutar de resultados sólidos, consistentes e diferentes de tudo. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego tudo nas suas mãos, Senhor. Meu Deus, e que assim o Senhor ajude cada um, o Senhor esteja com cada um, o Senhor abençoe cada um, e que nós possamos ver, Senhor, cada um entrando e vivendo esse tempo que o Senhor sempre quis, mas que muitas vezes, por ações erradas, escolhas erradas, nunca chegou. O tempo que o Senhor sempre quis, mas nunca chegou, porque o modo operante nunca mudou, porque as ações nunca mudaram, mas que agora, por intermédio dessa consciência, ao chegar em casa, ao chegar no trabalho, ao lidar com a família, agora condições serão dadas, e o tempo que o Senhor sempre quis chegará, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um, peço a sua bênção, a sua unção, a sua glória, que a sua graça esteja conosco, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus.